sua frente. Mas o que não vê não vai durar pra sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, tenho o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. Tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Eu posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar com que meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. Tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Sou viajante com pé na estrada, um visitante com hora marcada. Tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Amém. E um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons desse país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descansa em paz. Além do meu olhar está
ainda nem nasceu o sol. Eu sinto teu poder, Senhor. Me volto para o céu e me põe em tuas mãos. Nada mais me importa quando tenho tua proteção. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Se tenho tua luz, sei que posso atrair vidas aos teus pés, Senhor. Caminham sem razão, pois não podem enxergar a estrada certa, a luz perfeita, o novo amanhecer. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Pode até cair, barreiras podem me fechar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Senhor, tu és o sol que aquece o meu viver. Obrigado, irmã Isis, pelas lindas mensagens que você trouxe hoje, em louvor a Deus nessa manhã. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis. 2 Reis. Quero desafiar a igreja de Brasilândia a estar comigo neste mês de novembro, até o dia 17 de dezembro. Estarei com os irmãos todos os domingos, todas as quartas e todas as sextas-feiras. Domingo às 19, quarta e sexta às 20 horas. Nós teremos aqui uma linda série intitulada Ensinos de Jesus. É a mesma série da TV Novo Tempo, só que com outros tipos de slides que foram preparados especialmente para essa série junto à igreja. Lá o que vocês veem é uma classe bíblica, né? E o que foi preparado é para a igreja. Vai ser um evangelismo, podemos dizer que é um evangelismo. Mas o evangelismo ele não ocorre se não houver duas coisas, né? Primeiro, lógico, muita oração, né? Oração e pedindo os irmãos para que orem, criem seus grupos de oração e orem bastante por isso. Primeiro, é necessário que os irmãos venham, se sacrifiquem. Eu vou vir todos esses dias, aos domingos, quarta e sexta. Quero vê-los aqui comigo. Agora, o segundo desafio é você não vir sozinho. É necessário que você traga uma pessoa que você ama,
um amigo, uma amiga, e desafia essa amiga, esse parente, essa pessoa que você ama, a assistir toda a série, porque no final da série, todos que vierem irão receber um lindo certificado, membros da igreja e não membros da igreja. Vamos ter também bastante sorteios. Então vai ser ótimo, você vai rever o conhecimento da palavra de Deus. Muitos de vocês talvez estudaram a Bíblia, lá o curso bíblico, se batizaram e depois não houve tempo para que você reestudasse a Bíblia. E nós vamos reestudar a Bíblia com você. E ao mesmo tempo, você vai trazer alguém para estudar a Bíblia. E você vai ser o instrutor dessa pessoa. Eu vou aqui falar, mas essa estrela que irá brilhar na sua coroa, lá no céu, não vai ser a minha, vai ser a sua. Eu vou apenas te ajudar a passar esses estudos da Bíblia. Então, os que foram batizados, venham. Os que são antigos da igreja, venham. E convide todas as pessoas, amigos e parentes. O maridão, né, irmã Vilma? O maridão, a filha, o filho, não perder essa série que vai ser uma bênção em nossas vidas. Tenho plena certeza disso. Amém? Começa amanhã, né, irmão? Às 19 horas. Quarta-feira, 20. Sexta-feira, 20. 3 temas por semana estaremos aqui com vocês. Ok, vamos orar. Senhor, neste momento em que abrimos a Tua Palavra, às vésperas, Senhor, de uma linda série, nós te pedimos para que o Senhor venha ungir-nos com Teu Santo Espírito. Permita, Senhor, que a Tua Palavra seja eficaz em nossa vida, levando-nos às decisões do Senhor, como também nessa manhã. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. 2 Reis, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fique-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim descer a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por cima da tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Ficai em silêncio. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram ambos a Jericó. Verso 6. Disse-lhe, pois, Elias: fique-te aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso 8 em diante. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o, feriu as águas, os quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me viste quando for tomado de ti, assim se fará. Se não me vires, não se fará. Indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-a em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomando o manto, Elias, que deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram, uma para outro lado, e Eliseu passou.
O tema nesta manhã, meus queridos irmãos, tem como título Homens e Mulheres segundo o coração de Deus. Vocês já pararam para pensar e perguntar por que homens e mulheres que a gente vê, a gente lê na palavra de Deus, foram chamados homens e mulheres segundo o coração de Deus? Se foram pessoas que foram geradas no pecado, assim como você e eu, e foram pessoas poderosas, passaram por provações, passaram por dificuldades como nós passamos, mas seus nomes estão registrados na Bíblia para ser o nosso exemplo, para ser a nossa motivação. Você já pensou em ser uma pessoa assim? Há duas frases que eu gosto muito no livro do pastor Bulhon, Conhecer Jesus é Tudo. Antes de lançar este livro, ele fez uma semana de oração na igreja do UNASP, Campus 1. E duas frases impactou a minha vida naquela época. Eu estava iniciando teologia. E a primeira frase que me impactou naquela semana de oração foi o seguinte: não faça nada com as suas mãos antes de tomar as mãos de Deus. Que coisa linda, que maravilhoso seria se fosse o nosso lema no dia a dia, se esse fosse o lema na vida conjugal, lá no trabalho. Não tomar decisão nenhuma sem primeiro tomar as mãos de Deus. Tem um livro que não é adventista, é de um pastor batista, eu esqueci o nome dele, mas o título do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Isso é tomar a mão de Deus, é permitir a ação de Deus, e você ser apenas um instrumento na ação de Deus. O mundo vai ser impactado, ou seria pelo menos, se nós seres humanos tivéssemos isso como lema. Outra frase que me impactou foi: não fale com os homens antes primeiro falar com Deus. Frases poderosas. No passado, homens e mulheres foram chamados, considerados homens segundo o coração de Deus, pessoas segundo Deus, apesar de serem geradas no pecado, neste mundo conturbado, porque antes de agir, eles buscavam as mãos de Deus. Antes de falar com pessoas, eles estavam ali ajoelhados diante de Deus, pedindo a direção de Deus. O mundo poderia ser diferente se os cristãos que hoje vivem neste mundo fizessem desses lemas algo prático na sua vida. O mundo poderia ser diferente. Há muitos nomes de pessoas segundo o coração de Deus. Mulheres, por exemplo, Débora. Débora foi uma juíza. É uma mulher, uma valente, uma guerreira, conduziu o exército do Senhor. Uma tímida mulher, uma simples mulher. Outro nome que nós vemos, Rainha Esther. Que mulher valorosa. Quantos foram aqui no Aventuri? Deixa eu ver. Os que foram no Aventuri, viram ali aquela história toda linda? Rainha Esther foi um instrumento na mão de Deus. Outro nome que nós temos é Ana. Ana, uma mulher estéril, que queria ter filho, criou o seu filho, Ronaldo e Kevin. Ana criou seu filho para ser de Deus, e ela não podia ter filhos, e Deus deu um filho a ela, e o filho chamou-se Samuel, que foi o primeiro profeta do povo de Israel. Outro nome que nós temos, Paulo, Pedro, Abraão, nós estudamos a lição dessa semana, e tantos outros nomes, Davi.
pessoas que foram segundo o coração de Deus. Nesta manhã, nós queremos dar destaque a um nome. Está registrado aqui em 2 Reis, capítulo 2. O nome dele é Elias. Elias foi um homem segundo o coração de Deus. E por ter sido um homem segundo o coração de Deus, Deus não o deixou nessa terra. Deus o levou para os céus. Quantos querem ser levados por Deus aqui? Deixa eu ver. Todos nós queremos, mas precisamos ser primeiro segundo o coração de Deus. Concorda com isso? Elias foi um homem que era segundo o coração de Deus. Elias não agia sem primeiro Deus dar a resposta para agir. Elias não falava com ninguém sem primeiro falar com Deus. Não será diferente para você e para mim, que desejamos ser tomados por Deus. Elias foi tomado em carruagem de fogo. Eliseu falou assim: cavalos e cavaleiros de Israel. E a Bíblia fala que a carruagem era incendiada, pegava fogo. E Elias entrou naquele carro que pegava fogo. Alguém já entrou em algum carro que pegou fogo? Aqui? Pegando fogo e você entra lá dentro? Nunca teve essa experiência? Vocês gostariam de ter essa experiência? Entrar numa carruagem de fogo do Senhor e então ser tomado por Deus? Deixa eu ver as mãos. Tem certeza? Olha o que você está falando. Você tem certeza? Olha, a Bíblia apresenta dois momentos de fogos na Bíblia. Primeiro, o fogo dos céus, símbolo do Espírito Santo. E segundo, o fogo da destruição, como foi em Sodoma e Gomorra. Ser tomado por Deus em fogo é comprometedor. E você levantou a mão nessa manhã comprometendo-se com Deus. Eu fico feliz por isso. Consagra a sua vida, porque Deus em breve vai tomá-lo. Não sei se vai ser em carruagem de fogo, porque a Bíblia não fala que vai ser assim. A Bíblia fala que Deus irá tomar você em nuvens de anjos. E então subiremos com Cristo e reinaremos com Ele por 1000 anos. Será maravilhoso. Eu quero viajar ao seu lado. Tá bom? Eu quero estar ao seu lado. Vai ser uma viagem de uma semana, a Bíblia fala. Meia hora profética, dá 7 dias. Vamos conhecer outros planetas criados por Deus nessa viagem. Vai ser a melhor viagem da minha existência, porque é o início da minha vida eterna. E a coisa que eu gosto de fazer é passear, e não posso viajar para longe. Eu vou pelo Google, mas eu vou viajar com você. Consagremos a nossa vida para isso. Mas para você e eu sermos tomados por Deus, penso que nós temos que passar em 4 lugares antes disso. Elias, antes de ser tomado por Deus, passou em 4 lugares diferentes. E eu quero ler com você. O primeiro lugar que eu e você temos que passar antes de ser tomado por Deus está no verso 1 do capítulo 2. Vamos ler? Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, leia comigo. Elias partiu de onde? De Gigal. O primeiro lugar que você e eu precisamos passar antes de ser tomado por Deus é Gigal. Gigal é um local mencionado na Bíblia, está intimamente relacionado com a história do povo de Israel com Deus. A proximidade do povo de Israel com o nosso Deus. Foi em Gigal que Josué preparou os soldados para conduzir o povo de Israel a atravessar o Jordão.
Foi em Gilgal que os filhos de Israel comprometeram-se com Deus e todos se circuncidaram. Foi em Gilgal que o povo de Israel se comprometeu em seguir a Deus e deixar o Egito para trás. E agora servir a Deus. Foi em Gilgal a primeira celebração da Páscoa que o povo de Israel fez quando saíram do Egito. Gilgal é como Betel. É o lugar da presença de Deus. É o lugar das instruções do Senhor. Gilgal é um lugar de aliança. Deus espera que seus filhos façam aliança com Ele, para que seus filhos sejam abençoados. Gilgal significa lugar de decisão. E toda decisão precisa de coragem. Quando nós falamos de Gilgal, nós lembramos da ousadia de Josué em confiar na palavra de Deus. Deus falou para Josué: Josué, você vai marchar, você vai conduzir o exército. Ouça a minha palavra, acredite em minha palavra, tenha fé na minha palavra. Por onde vou passar? Você vai passar pelo Jordão. A experiência do mar aberto era a experiência de Moisés, o varão escolhido, o varão experimentado, o homem poderoso. Moisés ficou na história, mas Josué, agora atravessar o Jordão, não era um córrego que num pulinho se dava, era o rio Jordão, quilômetros para dentro do rio, fundo. E Deus falou: confie na minha palavra, você vai passar primeiro. Confiar na minha palavra, e eu serei com você. Josué teve que ter coragem para pregar um sermão para o povo de Israel, dizendo: olha, vocês não sabem, mas os seus pais passaram pelo Mar Vermelho. Vocês sabem que todos eles morreram? Nenhum deles entraram, que passaram pelo Mar Vermelho, nenhum deles entraram na terra prometida. Moisés já estava morto. O que as pessoas ouviam era história. E as pessoas deveriam exercer confiança, crença na história. E Josué pregava a palavra de Deus, dizendo: Deus disse para fazermos isso. E devemos crer na palavra dele. Ele vai levar-nos pelo Jordão, mas nós vamos passar o Jordão e nós vamos conquistar Jericó. É a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, Josué teve que tomar decisão, coragem para confiar e falar segundo a palavra de Deus. Elias confiava na palavra de Deus. Elias foi um homem de coragem. Elias não teve medo de enfrentar os profetas de Baal, porque cria na palavra de Deus. E eu pergunto: você que quer ser tomado por Deus, você crê na palavra de Deus? Crê mesmo? Somente os corajosos creem na palavra de Deus. Quando o Papai do Céu fala assim: você vai trabalhar durante 6 dias, você vai fazer compra durante 6 dias, você vai estudar durante 6 dias, mas no 7º dia você não vai fazer nada, você vai descansar, para que eu possa te abençoar, para que eu possa te santificar.
É um dia especial. E agora você tem que chegar diante do seu professor. Agora você tem que chegar diante do seu patrão e dizer: não virei trabalhar aos sábados. Não irei vir à escola aos sábados, mesmo que seja para assinar uma apostila. Por quê? Porque eu confio em Deus. Eu confio na sua palavra. Você teria essa coragem, suficiente coragem para dizer não? Você é corajoso para dizer não quando a sua namorada tenta te seduzir, levar você para a cama? Ou vice-versa? Porque na palavra de Deus fala que devemos casar-nos virgens, nos preservar por esse mundo. Você é essa pessoa de coragem, crer na palavra de Deus? Somente os que creem na palavra de Deus serão tomados por Deus. Apocalipse fala que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Tímido não é timidez de natureza da pessoa, mas é tímido diante do assim diz o Senhor. Iremos sim entrar no reino de Deus, mas não antes de ter passado por Jericó. Deus espera que você passe lá. Deus espera que você tenha coragem para viver de acordo com assim diz o Senhor. Amém? Quantos querem ser tomados por Deus? Sabe que então terão que ter coragem para dizer sim às coisas de Deus e não para as coisas erradas, mediante a palavra do Senhor. Tem que crer, tem que viver. O segundo passo para nós sermos tomados por Deus está no verso 2. E a palavra de Deus fala assim: disse Elias a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Betel. Elias, antes de ser tomado por Deus, passou em Betel. Betel era uma cidade da Cananeia, da antiga região de Samaria. Depois da cidade de Jerusalém, a cidade mais mencionada na Bíblia é Betel. Há muitas histórias poderosas relacionadas a Betel. Foi em Betel que Abraão levantou o primeiro altar, bem antes. Foi ali o local em que Jacó conheceu a Deus, fugindo de seus pais, ou melhor, de seu irmão, para uma terra distante. E o que Jacó teve naquela noite quando fugia? Teve o quê? Um sonho. E nesse sonho ele viu o quê? Uma escada que ligava os céus e a terra. Em outras palavras, Deus estava tentando dizer: Jacó, eu estarei com você. E Jacó naquele dia ele fez um trato com Deus. Deus estando com ele, ele seria fiel em todas as coisas. Levantou um altar porque disse que ali era o lugar sagrado. Betel significa casa de Deus, lugar de oração. Elias passou em Betel. Elias não só passou em Betel, a sua vida era Betel. A vida de Elias era uma vida de comunhão e oração a Deus. O povo de Israel deveria tomar a decisão de passar em Betel. Para aqueles que passam Betel, o Egito tem que ficar para trás. O Egito tem que ser sepultado. E como isso é sepultado? Através de comunhão diária com Deus, através de oração, da leitura da palavra de Deus. Se quisermos ser tomados por Deus, meus amados, temos que passar em Betel.
Mas há muitas circunstâncias de hoje que impedem os seus filhos passarem em Betel. Satanás, ele criou muitos recursos para deixar a sua mente mórbida. Uma mente sem reação. Nossa mente não pode reagir se nós não estamos na presença de Deus. Hoje é comum. O comum tornou-se regra. Não existe mais o certo e o errado. Depende da cultura. E depende das leis do país. Temos que ser pessoas de oração. Temos que ler a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia. Temos que pregar a Bíblia se quisermos ser tomados por Deus. Eu ouço de muitas pessoas dizendo: pastor, eu não tenho muito tempo. Mas como Deus pode levar alguém para o seu reino que não tem tempo com Ele? Não ama esse tempo com Ele? Você se lembra quando você se batizou, aquele primeiro amor? A sua Bíblia era toda rabiscada, toda sublinhada. O estudo da lição tinha vida, porque você copiava o texto na Bíblia, e às vezes da Bíblia copiava na lição, e você relacionava a outros textos. Se você quiser ser tomado por Deus em fogo, e não ser consumido pelo fogo de Deus, você tem que passar em Betel. Nada pode tomar prioridade em sua vida, além desse momento especial de comunhão com Ele. É normal hoje a gente ver filhos de Deus vindo aos sábados na igreja, mas domingos e quartas ou qualquer outro dia é difícil, porque não há tempo, não tem tempo. Como nós vamos poder chegar lá no céu e conhecer alguém da qual nunca tivemos intimidade? Vai ser um lugar onde você vai se estranhar muito. É ir por uma festa onde você não conhece ninguém. Você senta numa mesa e fica lá, peixe fora d'água. No céu não entra peixe fora d'água. Somente aqueles que estiveram no aquário com Deus. Aqueles que foram resgatados por Deus. E o processo para isso se chama comunhão, oração. Tem que passar em Betel. A sua vida precisa ser casa de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, 2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas renovai vossa mente, para que então possa saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Deus quer isso. Isso ocorre através da Bíblia, das orações, Santa Ceia, ir da igreja, pregar o Evangelho. Não tem outro caminho, querido. Elias, antes de ser tomado por Deus, ele passou em Betel. Você e eu, antes de ser tomado por Deus, teremos que passar em Betel. Qual o primeiro lugar que temos que passar antes? Gigal. Gigal quer dizer o quê? Lugar de decisão. Servir a Deus segundo a sua palavra. Segundo lugar, antes de ser tomado por Deus, você tem que passar onde? Betel. Você precisa ter momentos com Deus especiais para que a sua vida seja consagrada antes de ser tomado por Deus. O terceiro lugar, para você ser tomado por Deus antes, você tem que passar no verso 4. E a palavra de Deus fala assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Jericó. Jericó, ela está situada às margens do rio Jordão. Ela é descrita no Velho Testamento como a cidade das palmeiras. Por onde passava o rio Jordão, era um oásis. As vegetações brotam ali, estão as frutas melhores do Oriente. E
Jericó era uma cidade de fontes de água, fonte de águas termais. Alguém já foi em Caldas Novas aqui? Parabéns, eu não fui ainda não. Mas diz que é muito bom, né? Diz que é gostoso. Você vai e senta numa poça de água, numa cachoeira, e a água é quente. E você vai para outra, a água é mais quente. Diz que é uma delícia. Assim era Jericó. Todo mundo queria ter uma casa de veraneio em Jericó, pois lá eram as melhores palmeiras, as melhores tâmaras, todas as frutas melhores do Oriente estavam lá. Lá morava também Zaqueu. Era uma cidade de pessoas muito ricas. A Bíblia nos fala que Elias, antes de ser tomado por Deus, ele passou em Jericó. Jericó é um lugar que traz muitas lembranças. Quando nós falamos Jericó, qual a primeira coisa que vem em nossa mente? Ali daquele momento de Josué com seu grupo, soldados, do que vem em nossa mente? Muralhas intransponíveis, gigantes. Também lembranças de coisas bonitas. Eles carregaram um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. Vocês viram ver na internet um cacho de uva que dava a altura de um homem, de 1,70 m, todo lotado de fruta. E eu falei, é verdade, é isso mesmo, a Bíblia fala, e isso existe mesmo. Mas Jericó, nós lembramos de dificuldades, de empecilhos. Elias, ele passou em Jericó. Elias, apesar dos empecilhos, ele teve que exercer fé em Deus. A gente lê a história de Elias e só vê lá Elias matando os profetas. Não, houve um momento que Elias fugiu. Sabe, a vida cristã, às vezes ela está indo bem e outras vezes ela cai. E aí você continua andando, ela sobe um pouquinho e cai. Elias não fora diferente. Depois da sua ousadia matar 400 profetas de Baal, Elias ele fugiu. Fugiu sabe de quem? De uma mulher, olha só. Ele não teve medo de 400 pagãos. Matou com a sua mão, mas teve medo de uma mulher. São fragilidades da nossa fé às vezes. Mas mesmo nos momentos frágeis de nossa vida, nós precisamos continuar exercendo fé em Deus. Elias entrou em depressão. Todo mundo contra mim. Ninguém olha para o que eu fiz. E sabe onde Elias entrou? Numa caverna, num buraco, e lá ficou quieto e desejando a morte. Sabe, o mundo nos traz cavernas, buracos, dificuldades, e às vezes nós entramos em depressão. Tem pessoas que acham que entrar em depressão é porque não tem Deus. Isso não é verdade. Elias sempre teve Deus e entrou em depressão. Deus estava com ele, Deus o manteve, Deus trouxe água para ele, Deus trouxe pão para ele. Mesmo em sua depressão, você precisa exercer fé em Deus. Deve procurar sim um profissional para te ajudar, porque Deus deixou os profissionais. Isso não é falta de fé. Elias, antes de ser tomado por Deus, ele teve que exercer fé, confiança em Deus, apesar da perseguição, apesar das dificuldades da vida. Não pode olhar para os lados. Possa ser que o que esteja ao seu lado não irá lhe contribuir. Olhe para Deus, olha para cima. Olha para as promessas que está prestes a findar, a ocorrer nesse mundo, e você estará diante dela. Será que nós podemos exercer fé em Deus? O que vocês acham?
Podemos confiar nas promessas de Deus? Podemos? É só você olhar para trás e ver como Deus foi bondoso com você até o momento, como Ele tem lhe protegido e como Ele lhe propõe daqui para frente. É só você olhar para os seus pecados e ver como Deus foi misericordioso e não lhe tratou segundo os seus erros e pecados. Para você ser tomado por Deus, querido, tem que exercer fé em Deus. A Bíblia nos fala em Romanos que a fé, Romanos 10, verso 17, que a fé ela não corre por acaso. Ela vem de onde? Ela vem dos céus. E ela vem de que forma? Pelo ouvir e pelo pregar da palavra de Deus. Está ouvindo? Ouvir e pregar a palavra de Deus. O que você vai fazer em relação ao que você está ouvindo nessa manhã? Vocês sabem que o nosso cérebro, ele não retém as coisas para sempre, exceto se você escrever as coisas, se você memorizar as coisas, e se você ensinar aquelas coisas, aí ele ficará retido para sempre as informações. Mas quando elas não são usadas, o cérebro deleta. Você se lembra da equação segundo grau? Se lembra? Você seria capaz de fazer a conta exata? Equação de segundo grau? Sabe por quê? Não faz? Porque não é usado. Não se usa. Mas a conta de multiplicar e somar e dividir, você sabe fazer muito bem. Porque a gente precisa todos os dias disso. Está ouvindo? Não adianta você ouvir bons sermões e não falar desse sermão para as pessoas. A fé vem pelo ouvir e pelo pregar da palavra de Deus. Você precisa tomar a Bíblia e anunciar a Bíblia aos outros. Eu quero ajudar você a fazer isso. Neste mês de novembro e dezembro, por favor, venha ouvir e pregue a palavra de Deus, trazendo alguém para ouvir com você. Deus vai aumentar a sua fé. Ela vai ficar robusta. O inimigo pode criar circunstâncias. Ele é autor das difíceis circunstâncias da nossa vida. Ele é o ápice do todo mal. Mas acima disso está um Deus que você tem fé. E você vai estar sempre olhando além das muralhas. Você não vai ver dificuldade. Eu fico triste quando irmãos vêm murmurando, falando de dificuldades. Dá a impressão que só existe dificuldade e não existe Deus na vida dele. As dificuldades são maiores do que Deus. As muralhas são maiores que Deus. Sabe o que Deus está dizendo a você? Se você tiver fé, as muralhas serão derrubadas, os inimigos serão destruídos, porque você tem fé. Não importa aquilo que esteja ao lado, não importa aquilo que tenta te abalar, a sua fé está em Deus. E Deus só pode levar aqueles que passam em Jericó e que exercem fé em Deus. Mas você não vai ser tomado por Deus se não passar primeiro aonde? Aonde? Você não vai ter fé em Deus se não tiver coragem de definir nesse mundo quem você é. Coragem para decidir, para viver ao lado de Deus. Você não vai ter fé em Deus se você não passar em Betel, se não for uma pessoa de oração, de comunhão. Então, em Jericó, a pessoa que exerce fé em Deus. Último lugar, antes de ser tomado por Deus, verso 6. A palavra de Deus fala assim: disse-lhe, pois, Elias, fique-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Ao Jordão, Vale do Jordão. O Vale do Jordão, meus amados irmãos, é a fronteira natural entre Israel e Jordânia. Aquela partezinha onde tem briga, confusão até hoje lá, né? A briga, faixa de Gaza. Esse é o Vale do Jordão.
Jordão significa aquele que desce. E quando o rio Jordão ele desce abençoando, ele desce molhando, ele desce trazendo vida. É a parte mais rica do Oriente. Jordão nos faz lembrar de um personagem interessante na Bíblia. Foi o precursor de Cristo nessa terra. Qual era o nome dele mesmo? Aldair? Aldair? Adailson? Qual o nome dele, Adailson? Hein? João Batista. Quando nós falamos de Jordão, a gente lembra de um homem dentro do rio Jordão. O púlpito de pregação de João Batista era dentro da água. E ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o momento da vinda do Messias. Arrependei de vossos pecados para receber o Messias. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O Jordão é o lugar da unção. Jordão é o lugar da bênção de Deus. Jordão é o lugar da ação do Espírito Santo. Jordão é o lugar em que faz com que as águas ficam movendo quando um pecador aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não há céu sem Jordão. Não há céu sem a unção do Espírito Santo. O Jordão nos lava, o Jordão nos purifica. Essa é a obra de nosso Deus amado Espírito Santo nessa terra. Elias, antes de exercer o seu ministério, ele foi ungido, ele foi separado, ele foi reconhecido por Deus como instrumento. Jesus, antes de exercer o seu ministério, ele foi ungido, ele foi batizado e desceu ali a pomba, como símbolo do Espírito Santo. Quando uma pessoa é ungida por Deus, ela faz coisas extraordinárias. Não é dente virar ouro, não é fogo descer na cabeça da pessoa, não é esse o milagre. Mas o maior milagre está registrado em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala: os frutos do Espírito é amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Você passa em Jordão. Tem sido você essa pessoa ungida por Deus? Verso 13 e 14. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, voltando-se pôs ao bordão, à borda do Jordão. E tomando o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: o que ele disse? Onde está o Senhor Deus de Elias? Interessante, meus irmãos. Quando Elias foi tomado por Deus, deixou de presente para o seu pupilo, para o seu amigo que ali ficava em cima dele. Não, onde você vai? Então eu vou para lá também. Aonde você vai, Elias? Então eu vou para lá também. Não, eu vou para lá também. Onde você passar, eu vou passar, dizia Eliseu para Elias. A tal ponto que Elias, incomodado, falou: meu filho, pede o que você quer, vai. O que você quer? Que me toques por sua herança, dobrado o que você tem. Ele falou: dura coisa pediste, mas se me viste, se me ver, então se fará esse desejo na sua vida. Vamos imaginar essa situação. Tenta retratar em imagem de seu cérebro o que o texto sagrado vem dizendo. Eles estão andando, já passaram em Jordão, e de repente Eliseu e Elias escutam um barulho vindo lá no céu. São Paulo a gente não consegue ouvir direito. O momento mais silencioso de São Paulo é às 3 horas da manhã, mas mesmo assim ainda tem barulho. Na minha terra, 3 horas da manhã,
eu consigo ouvir a coruja cantando. É na roça. Você ouve tudo, porque não existe barulho. Naquela época, o barulho que se ouvia era as pessoas falando. Não havia fábricas, não havia essa confusão toda que existe hoje. Havia um silêncio total. Eles haviam passado pelo Jordão, estavam em direção a algum lugar em que Deus iria tomar, nós não sabemos. E de repente começou os cavalos correr. Imagino muitos cavalos correndo. Eu penso que Eliseu olhou para trás, está vindo alguma carruagem aí, mas não vinha pelo chão. A carruagem vinha por onde? E ela vinha rápido. Eram vários cavalos puxando, e eram cavalos de fogo, uma coisa maravilhosa, algo esplêndido. A volta do Senhor vai ser esplêndida, vai ser maravilhosa. E naquele momento, Eliseu, sem palavras, ele vê o seu professor, Elias, e Elias entra em meio à chama, e a chama não o consome, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não entrou nessa, né? Sadraque, e as chamas não o consumiam lá em Babilônia. Eliseu percebeu, Eliseu viu aquilo, contemplou e viu os cavalos arrancando numa velocidade. E Eliseu ficou olhando para cima. Quando Jesus voltar a essa terra, haverá dois grupos de pessoas. Os que passaram em Gigal, em Betel, os que passaram em Jericó, em Jordão. Essas pessoas irão dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Mas haverá um grupo que vai contemplar, assim como Eliseu contemplou Elias subindo em nuvens de anjos, mas não irão subir. Qual dos dois grupos você vai fazer parte? A escolha que você toma neste mundo terrível irá determinar esse dia. Ficar contemplando ou estar lá com os anjos. Mas naquele momento, Elias olha para trás e vê o seu amigo lá embaixo. Um amigo que passou em Gigal, um amigo que passou em Betel, um amigo que esteve em Jericó, um amigo que esteve em Jordão. Nesse momento ele lança o seu manto. Imagina o manto caindo. Eliseu corre para pegar aquele manto. Tudo que Eliseu precisava para exercer o seu cargo, a sua profissão profética neste mundo, e ser um instrumento de Deus. O manto que simbolizava Gigal, lugar de decisão, e precisa ter coragem para ser um servo, uma serva de Deus. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. O manto que simbolizava Betel, pode deixar o hino, irmão, fica tímido não. O manto que simbolizava Betel, presença de Deus, uma pessoa de oração, de comunhão com Deus, que reconhece suas falhas e sabe que em Deus tem perdão, e pratica isso no dia a dia. O manto que simbolizava Jericó, fé na palavra de Deus, enquanto todo mundo está dizendo o contrário, ainda confia na palavra de Deus. Ele não se conforma com este mundo, porque ele crê na palavra de Deus, ele tem fé na palavra de Deus. O manto que simbolizava a unção, o poder, o batismo do Espírito Santo. Quando Eliseu recebeu aquele manto, ele não subiu aos céus. Eu imagino que ele queria estar muito naquela carruagem.
Mas Deus tinha um plano para ele. Chegou ao Jordão e disse as seguintes palavras: onde está o Deus de Elias? Humildemente ele dizia: um Deus que eu preciso conhecer, um Deus que eu preciso servir, um Deus que eu preciso me dedicar, porque se eu não fizer isso, a minha função nessa terra não faz sentido. E ele tocou nas águas. E Deus abençoou Eliseu. As águas se abriram. Eliseu não subiu aos céus. Os anos se passaram. Um dia Eliseu morreu. Como muitos dos filhos de Deus que estão mortos. Como um dia eu e você podemos estar mortos. Mas um dia alguém foi enterrado numa cova equivocada. Um dia alguém foi sepultado numa cova em que um servo de Deus, no passado, ali esteve e está sepultado. E a Bíblia fala que quando aquele morto encostou-se com os ossos de Eliseu, ele acordou o morto. Sabe, irmãos, uma vida que passa em Gigal, uma vida que passa em Betel, uma vida que passa em Jericó e em Jordão, será sempre um testemunho vivo para os que estiverem aqui. Em Apocalipse capítulo 14 e 13 fala assim: bem-aventurados aqueles que desde já morrem no Senhor, pois as suas obras o acompanham. Eu espero não passar pela morte até que Jesus volte. Mas se eu tiver, eu quero que mesmo após de morto, a minha vida venha testemunhar. Eu quero encontrar com Jesus em vida, mas não adianta. Eu preciso passar primeiro aonde? Em Gigal. Em segundo lugar, onde tem que passar? Betel. Em terceiro lugar, Jericó. E último, você sabe o que significa Gigal? Coragem para servir a Deus, decisão lá de Deus. Você sabe o que significa Betel? Vida de oração. Você sabe o que significa Jericó? Fé, independente das coisas serem diferentes ou contrárias que o mundo pode propor. Você sabe o que significa Jordão? Unção do Espírito Santo. Quantos querem ser tomados por Deus quando Ele voltar aqui, fiquem em pé. Eu quero terminar o culto com essa oração. Depois nós vamos cantar o hino de despedida, que o grupo sempre canta aqui à frente. Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor fez e faz tudo para sermos salvos. Um dia o Senhor levou Elias. Elias, como nós, foi gerado no pecado, Senhor. Era um pecador. Mas foi um homem que esteve uma vida escondida em Deus. Um homem que não agia sem buscar as mãos de Deus. Um homem que não falava com ninguém sem primeiro falar com Deus. Não era perfeito, pois um dia esteve em depressão, correndo, mas o Senhor reergueu o teu filho e o levou em vida para os céus. Senhor Deus, tu sabes entre nós quantos estarão vivos na tua ocasião.
vivos ou se estivermos no túmulo, queremos ouvir de teus lábios: vinde benditos, meu Pai, possui o reino que vos preparei. Toma-nos em tuas mãos e abençoe a tua igreja de Brasilândia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sair cantando o hino final de despedida, que os irmãos sempre cantam. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por IASD Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.